1992 se encerrou de maneira quase que melancólica para a WCW. Eles queriam entrar o ano novo de maneira diferente e assim o fizeram, mudando o título principal de mãos e tentando ir em busca de um sonho antigo, outrora desprezado. Isso tudo envolto em grandes mudanças corporativas ocasionadas pela própria postura da empresa e por absurdos que Bill Watts disse em uma entrevista. Isso e muito mais você confere no episódio de hoje. O episódio passado trouxe uma reflexão sobre como era difícil promover um campeão negro, ao menos para o Bill Watts e a sua trupe, sem apelar para rivalidades raciais. A falta de oponentes críveis e de boas performances acabou minando completamente o reinado do Ron Simmons, que se encerrou em 30 de dezembro de 1992 em um house show, com Big Van Vader conquistando o WCW World Heavyweight Championship pela segunda vez. Não dava para negar que naquele momento Vader era um talento que todos queriam ter e ele foi uma ótima escolha para mudar o título de mãos. Valeu pela intenção com o Ron Simmons, mas tudo foi pessimamente construído. Fala-se até que ele estava com uma lesão no ombro na época, mas digamos que lesão por lesão, o Vader nunca teve bom do joelho por essa época também. Um fato é que a empresa precisava de novos nomes e começava a mapear pessoas como Chris Benoit, Rob Van Dam, Dave Boy Smith, Steve Regal, Sid Vicious, por que não Hulk Hogan e, é claro, o imortal Ric Flair. O mercado do ringue estava bem agitado, hein? Enquanto esse era o cenário dentro da WCW em Atlanta, nós precisamos migrar para os escritórios em Stanford, onde Vince McMahon tinha tomado uma decisão que abalaria as estruturas do wrestling profissional. Em 1993, o investimento dele seria em talentos mais novos, e 1993 marcaria o 44º aniversário de Ric Flair. Agora um talento contratado pela WWF. Com um contrato até setembro daquele ano, era muito provável que ele não teria uma renovação, ao menos não a renovação que o Ric Flair pretendia ter. Certo dia no Wisconsin, Vince McMahon chamou o Ric Flair de lado para comunicar da decisão de seguir com os novos talentos e pediu para ele colocar Razor Ramon over, e depois disso não sabia mais para qual lado iria a relação entre eles. Tendo naquela altura conquistado o título principal da WWF em 2 ocasiões, não havia dúvida de que ele teria um papel reduzido na empresa. Naquela época, vendo as movimentações e pensando em um plano de aposentadoria tranquila, Ric Flair chegou a cogitar trabalhar em uma empresa de brinquedos para fazer 175 mil dólares anuais com o salário base mais porcentagens nas vendas. Ele trabalharia para um amigo, mas seria um final melancólico. Não existisse dentro do Ric a vontade de continuar lutando. Quando as notícias sobre Vince McMahon não querer aproveitar o Ric Flair como lutador e estar disposto a dar um cargo diretivo para ele começaram a correr pelo mundo do wrestling, Bill Watts pegou o telefone e ligou diretamente para Vince, dizendo que gostaria de conversar com Ric Flair a respeito de um possível retorno para a WCW. Não é segredo para ninguém que o Vince McMahon, quando Ric Flair assinou com a empresa, disse que se em algum momento o lutador não tivesse satisfeito com a posição dele no plantel ou sentisse que ele não estava sendo devidamente valorizado, ele poderia ir embora para qualquer lugar. E o Vince foi um homem de palavra, liberando o Ric Flair para conversar com a WCW e só pedindo que o Nature Boy perdesse uma Loser Leaves Town para o Mr. Perfect no Raw. Após isso acontecer, o Ric Flair apertou a mão do Vince McMahon e foi embora para a aventura que anos depois ele viria a reconhecer que foi uma das piores de sua vida. E olhe que ele nem entrou naquela história de receber $1000 por noite que o Bill Watts estava querendo colocar para todo mundo, viu? Pouco tempo depois do Ric Flair chegar oficialmente, de ter a rescisão com a WWF e assinar o contrato com a WCW, as coisas ficaram complicadas para o Bill Watts por conta de uma entrevista que ele concedeu para o Pro Wrestling Torch. Tudo estava indo relativamente bem até o momento em que o tópico foi para raças. O Bill Watts decidiu que deveria provar que ele faz as coisas do jeito que ele bem entende e não baseado no que os outros pensam. Então ele soltou a seguinte frase, abre aspas: "Se você é dono de um empreendimento, por qual motivo você não pode discriminar alguém lá? Quer dizer, porque eu tenho que contratar uma bicha se eu não gosto de bicho? Se eu não quero vender frango frito para negros, eu não devo fazer isso. É o meu restaurante." Fecha aspas. Então, desconfortável ler isso, mas também foi desconfortável para quem recebeu uma cópia dessa entrevista lamentável, que foi o Hank Aaron.
papel foi entregue nas mãos dele, e se você não conhece o Hank Aaron, ele é um nome imortal do beisebol, uma instituição moral assim para o povo de Atlanta, e mais do que isso, para o caso do Bill Watts, ele era um executivo influente dentro da TBS. Isso foi passado para o Bill Shaw e o Bob Dole, que estavam se aproximando do wrestling para promover algumas mudanças. Então o Shaw confrontou o Bill Watts a respeito dessas declarações, e ele não teve outra escolha a não ser entregar o cargo. A empresa agora passaria a ser dividida em 3 partes. Uma divisão de pay-per-view, uma de produtos de wrestling e outra de televisão. Então novos nomes começaram a ascender ao topo da empresa. O Ole Anderson voltou ao comando da parte do wrestling, ao menos provisoriamente, e enquanto isso um nome conhecido por você, que está aí do outro lado, assumiu a vaga do Jim Ross, que também entregou o cargo na parte aí da televisão. Eric Bischoff, o entrevistador, narrador e apresentador de segmentos, começou a partir de então a ganhar força internamente, principalmente por conta da personalidade agressiva, né, no bom sentido, no sentido dos negócios, claro, e a inteligência geral sobre o wrestling. Estar no topo da divisão de televisão queria dizer estar no topo da empresa, mesmo sendo um produtor executivo, ele ia estar ali do lado do Bob Dole, então para chegar a tomar conta de tudo era um pulo. Enquanto isso, um comitê de booking gigantesco foi finalmente montado. Tome nota, ele contava com Ole Anderson, Dusty Rhodes, Greg Gagne, Bill Dundee, Jim Burnett, Keith Mitchell, Susan Sidelo, Mike Graham, Eric Bischoff e Michael Hayes. Pra que tantos cozinheiros numa cozinha só? Não dá pra saber. E eles ainda queriam colocar o Ric Flair na parada, só que eles levaram um sonoro não. Naquele ponto da carreira, a única coisa que o Ric Flair queria era ser lutador mesmo. E caso ele quisesse se envolver em burocracias, talvez ele deveria ter ficado na WWE. A empresa que tinha a própria Disneyland poderia oferecer valores de produção muito melhores do que uma WCW capenga que lutava para conseguir dinheiro de todas as formas. Mas agora, aparentemente, a lição estava aprendida. Para ganhar dinheiro, precisa gastar dinheiro, com responsabilidade e inteligência, claro. Os cortes de gastos de 1992 serviriam para abrir a carteira em 1993, e o Ric Flair foi só o primeiro passo para as mudanças. A estreia de Ric Flair, inclusive, se deu no evento Super Brawl 3, em 21 de fevereiro de 1993. O lutador apareceu logo após o Barry Windham conquistar o NWA World Heavyweight Championship e colocou o título na cintura do homem que ele realmente queria ver como campeão no momento em que saiu da empresa. Tudo isso para uma grande ovação popular. O arco da história se fecha bem bonitinho, mas ainda sem o Ric Flair dentro do ringue. Ele começaria a apresentar o grandioso A Flair for the Gold, o segmento de entrevistas que viria culminar no retorno dele aos ringues no decorrer do ano. Mas isso é papo para depois. Como nós chegamos ao Super Brawl, não podemos escapar da segunda parte do trio do terror na WCW. A chave não vira agora não. Se nós já falamos da clássica Spin the Wheel, Make the Deal, precisamos falar do segundo minifilme da trilogia, White Castle of Fear. Só que isso é papo para o próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, olha aí o nosso mural de campeões renovado, diferente, mas ainda presente. Aqui é o fim de mais um episódio da série A História da WCW. Ric Flair tá de volta. Abriram-se os cofres da TBS para a WCW. Não vamos mais poupar dinheiro, agora é hora de gastar dinheiro. Vamos ver no que isso vai dar nas próximas semanas. Desde já deixa o seu like e se inscreva no canal. Aqui em cima está aparecendo o card em que você vai clicar e ter acesso à playlist com todos os 20 episódios da série até agora. Pega o link e manda para os seus amigos nas redes sociais, pode ser no seu Twitter, pode ser no seu WhatsApp, no seu servidor do Discord, onde quer que você mandar, a gente estará ajudando bastante o nosso canal Rádio de Pilha Driver rumo aos 4.000 inscritos. Por hoje é isto, tchau, tchau galera, fui!